Top 10 carboidrato que vai te ajudar a construir massa muscular é o açaí. Não é nem o açaí puro mesmo. É esse açaí que a gente encontra comercializado. E por que eu tô fazendo essa distinção? Porque o açaí puro, a fruta mesmo, ela tem muito pouco carboidrato. O que a gente normalmente consome é um açaí que leva xarope de guaraná, às vezes é batido com banana e faz com que a quantidade de carboidrato dele suba bastante, chegando aí aos 21 gramas de carboidrato a cada 100 gramas de produto. A questão aqui não é nem tanto carboidrato assim por porção, mas para você consumir 100 gramas de açaí é muito fácil. Na verdade, se consome 200, 300 gramas de açaí com facilidade. E entra muito até esse açaí no pós-treino. É bem comum se bater açaí, às vezes ali com whey. É uma forma muito fácil de se ingerir uma quantidade maior de carboidrato. E quando a gente fala dessa quantidade maior de carboidrato, calma, que eu vou te explicar mais sobre isso. Por que esse carboidrato ele é bom para você construir massa muscular? O top 9 é a banana. E para você ter uma noção, a banana nanica de em média 100 gramas, ela te fornece 24 gramas de proteína. Se você juntar até essa banana com o próprio açaí que a gente já estava falando, a carga de carboidrato já vem ser bem interessante. Uma pessoa que está fazendo uma dieta para aumentar peso, naturalmente ela precisa consumir mais calorias. A gente chama de dieta com superávit calórico. Basicamente, você consumir mais calorias do que você está gastando por dia. Simples assim. Quando sobra essa energia no seu corpo, ele transforma ela em algum tecido. E se você estiver treinando musculação com o propósito de aumentar a massa muscular, essa energia excedente é direcionada para esse fim, para construir esse músculo. Não só consumir mais calorias, mas a ideia de consumir mais carboidrato se faz muito interessante exatamente pelo fato do carboidrato ser facilmente convertido em energia para nós. Então pensa comigo, o seu corpo ele precisa de energia. Ele tem a possibilidade de pegar do carboidrato que está mais fácil, ele tem a possibilidade de pegar da proteína, do músculo mesmo, mas que vai ter que passar por todo um processo para essa glicose ser liberada. É um processo demorado e custoso para o organismo. Ou então ele pode pegar da gordura, que também tem que passar por um puta processo difícil. Ele vai pegar do carboidrato. Melhor dizendo, né? De como o carboidrato vai estar disponível dentro do seu corpo, que basicamente vai ser na forma de glicose. Mas antes disso, vamos falar da batata doce, que é um carboidrato super famoso no meio, porém eu vou falar para você que eu não acho ele tão interessante, sabia? Pelo menos para uma dieta de aumento de peso, não. 100 gramas dela cozida, já pronta para você comer, ela vai te fornecer uma média aí de 26 gramas de carboidrato. Essa batata doce, quando você a consome, ela tem um processo de digestão mais lento. Ela demora mais tempo para ser digerida. Tudo que eu tô falando aqui para você, a banana, o açaí, a batata doce e os outros que eu vou te trazer também, eles entram no seu corpo como alimento, passa por todo um processo de digestão que começa até na sua mastigação. Vai para o seu estômago e esse processo continua acontecendo. Processo esse que é basicamente pegar uma partícula grande e transformar ela numa partícula pequena. E são exatamente essas partículas que vão estar no seu sangue como glicose e vai fazer todas as funções no seu corpo. A batata doce, ela vai ter um processo mais lento de entregar para o seu organismo essa glicose. Você vai ficar sem fome. E uma pessoa que está no processo de ganho de peso, ela precisa se alimentar com mais frequência no dia, exatamente para conseguir consumir mais comida. E aí imagina, você come uma porção de batata doce e aí quando chega o horário da sua próxima refeição, você ainda está cheio por conta dela. Durante muito tempo, a batata doce foi vista como uma grande aliada do fisiculturismo e das pessoas que buscam um físico mais estético e bonito. Se você está num processo de aumento de peso, eu não acho ela interessante exatamente porque ela vai te atrapalhar nisso. Mas você pode usar essa característica dela a seu favor num processo de redução de gordura, por exemplo. Quando você tiver com uma dieta que precisa comer menos, ela vai te ajudar nisso. Não é só olhar para o alimento e identificar que ele tem uma quantidade de carboidrato alta e achar que ele é bom para a dieta. E sim, analisar as características dele para saber se vai fazer sentido para você no momento em que você tá ou não. Vou te trazer um alimento agora que é exatamente o contrário da batata doce nessa questão toda de digestibilidade. Arroz branco. Quero comer meu arroz e feijão. O arroz branco, ele vai te trazer a cada 100 gramas, 31 gramas de carboidrato.
já é mais carboidrato do que a batata doce, né? Mas ainda tem um ponto legal, ele digere mais fácil. Você vai comer esse arroz, em pouco tempo ele vai passar por todo o seu trato digestório, entrar ali no seu intestino e começar a liberar glicose para você. Pensando nessa dieta que você precisa comer com mais frequência, ele é maravilhoso. É um alimento que é super comum para nossa cultura aqui do Brasil e razoavelmente barato para se ter na dieta. Mas mesmo assim, você ainda pode, dependendo da dieta que estiver fazendo, sentir que você precisa comer mais e ainda tá meio cheio. Ai, meu Deus, eu sou gordo! Já aconteceu comigo, inclusive. Já tá comendo muito, já tá com aquela sensação de chegar na próxima refeição ainda com o estômago cheio de comida e precisar meio que empurrar a comida. É muito comum os atletas passarem por isso e você já deve ter visto até atletas mostrando que estavam batendo a comida no liquidificador para conseguir empurrar, porque isso acontece muito. Eu vou te trazer agora o suco de uva integral. É fácil você conseguir ingerir. 200 ml desse suco vai te fornecer uma média aí de 33 gramas de carboidratos. Eu tava nesse processo de aumentar peso, não tava conseguindo comer mais e na época eu fazia a minha dieta com o Dr. Felipe Donato. Cheguei num retorno, ele fez as medidas e ele falou assim: Larso, ótimo, a gente tá conseguindo evoluir, eu vou aumentar a sua quantidade de comida. Eu já não estava conseguindo manter aquela quantidade que ele tinha passado. Eu falei: Doc, não dá, brother. Eu vim aqui exatamente para pedir para você diminuir, porque tá muito difícil comer. Ele falou assim: então a gente tem uma saída. Ao invés de colocar mais arroz para você comer, ao final de cada refeição, você vai tomar 200 ml de suco de uva. E com isso, a gente conseguiu aumentar substancialmente a quantidade de calorias, de carboidrato na minha dieta e o ganho de peso continuou também. E ainda é gostoso, né? E ainda é bom. E ele disse: você pode usar suco de uva integral, você pode usar suco de laranja. Se acontecer alguma coisa e você não tiver eles, você pode até tomar refrigerante, por conta do carboidrato que tem ali. Percebe que é você olhar para o alimento e identificar o que é bom nele. Porém, eu tô falando aqui para você do suco e te trazendo essa questão, caraca, eu preciso aumentar o meu peso, eu preciso consumir mais. Então ele é interessante. Agora, se você tiver um processo de redução de gordura, caraca, ele é péssimo, porque com facilidade você vai consumir muito carboidrato e é muito fácil tomar 200 ml de suco ou de um refrigerante. Mas por que é tão interessante olhar para isso? Para ver o quanto que é importante você conhecer esses alimentos e saber usar eles da melhor maneira. E eu me beneficiei dessa estratégia porque o Doc estava cuidando da minha dieta, ele é um profissional que estuda a vida toda sobre isso. É exatamente por entender a importância disso que todos os nossos alunos, eles recebem uma dieta personalizada e o acompanhamento com o meu time de nutricionistas durante todo o período que ficam com a gente. E claro, os personagens também acompanham, os fisioterapeutas também acompanham. Eu tô te convidando agora para você ser um aluno meu também e também ter esse acompanhamento desses profissionais e se beneficiar dessas estratégias para te dar mais resultado. Vou te trazer um agora que é delicioso. Doce de leite. Caraca, você já imaginou você comendo doce de leite na sua dieta? Ele te fornece aí 55 gramas de carboidrato a cada 100 gramas. Uma quantidade grande. E aí você pode estar pensando: não, Márcio, mas comer doce é ruim na dieta. Depende do doce e a quantidade que você consome. A proposta não é você fornecer para o seu corpo toda aquela glicose que eu falei. O doce de leite, ele te fornece isso. E a questão de ser o doce de leite em específico é porque é um doce que não tem uma quantidade grande de gordura que normalmente os doces contêm. Você lança a mão de uma ferramenta dessa, é muito interessante. E na verdade está super em voga. Muitos atletas de fisiculturismo, muitos preparadores, os famosos coaches, têm usado o doce de leite até no pós-treino por conta de ser gostoso, ter uma quantidade de carboidrato alta e ser fácil de consumir. Mas reforço, tem que dosar a quantidade, porque senão você pode estar pensando em consumir uma quantidade maior de carboidrato e por conta de consumir muito doce de leite, você acabar consumindo demais. E esse excesso pode se tornar gordura. E claro que existem também suplementos que vão te ajudar nessa questão. Existem suplementos que te fornecem até 80
80 gramas de carboidrato a cada 100 gramas. É uma quantidade muito alta. Maltodextrina, dextrose, oximase e palatinose. Basicamente são açúcares. E aí você pode pensar assim, mas açúcares? Aquele que coloca nas bebidas, sei lá, tipo, que faz doce, etc. É mais ou menos isso. Alguns deles são utilizados nos produtos para adoçar os produtos. Qual é a questão aqui? A gente está falando de um açúcar que é extraído do milho. É um açúcar, gente. Por isso que a quantidade dele de carboidrato é tão alta. Mas será que faz sentido consumir açúcar? Então, durante muito tempo se utilizou principalmente para fazer as bebidas pós-treino. Então era super comum utilizar maltodextrina ou a própria dextrose batida junto com o whey, porque tinha toda aquela questão de repor todo o carboidrato que foi gasto ali durante o treino. É uma ferramenta e vai conseguir dar um baita punch na quantidade de carboidrato que você precisa por dia. Dentro do site da Growth você encontra todos esses carboidratos, todos os outros produtos também. Eu vou deixar o link aqui embaixo do site da Growth e também tem, óbvio, o cupom de desconto para você aproveitar pagando menos pelos produtos. O top 3 da nossa lista, ele é muito bom por conta da sua versatilidade e facilidade de consumo. Eu vou falar para ti da aveia. Porém, tem alguns cuidados aqui que você precisa tomar com ela. A aveia, 100 gramas dela vai te proporcionar 57 gramas de carboidrato. Então, é uma quantidade bem interessante. E por que ela é muito fácil ser utilizada? Você pode fazer mingau, você pode bater ela junto com ovo, você pode colocar ela junto com uma dose de whey na coqueteleira e consumir ela em qualquer momento. E isso eu fazia bastante quando eu dava muita aula de personal. Ela tem uma digestibilidade um pouco mais lenta. Se você quiser consumir um carboidrato que vai te deixar saciado por um pouco mais de tempo, ela é interessante. Se você quiser consumir um carboidrato, seja de fácil digestão para você conseguir fazer a próxima refeição, ela não é tão interessante. O campeão da nossa lista, 100 gramas dele te entrega 85 gramas de carboidrato. Caraca, é uma verdadeira porrada de carboidrato. Ele digere muito fácil e ele tem uma versatilidade incrível. Você pode fazer ele de diversas maneiras. Tapioca. A tapioca ganhou grande notoriedade, muitas pessoas começaram a utilizar porque ela é livre do glúten. Acabou sendo uma forte substituta do pão. Muitas pessoas consomem tapioca de manhã, faz um omelete, coloca frios, enfim. Dá para fazer ela batida junto com o ovo também. Ela vai digerir de forma muito fácil, deixando o seu estômago livre, liberado, para você já fazer a sua próxima refeição e vai te proporcionar uma quantidade alta de carboidrato. Fazendo assim, dela um alimento maravilhoso se você está nesse processo de ganho de peso. Não é só carboidrato que você precisa ingerir. A proteína, ela vai ter um papel fundamental em todo esse processo. Nesse vídeo aqui, você vai encontrar as 13 melhores fontes de proteína para você combinar com essas que você viu nesse vídeo e ter aí os 2 macronutrientes muito importantes para construir músculo.